ser sobre o tema Meus Talentos para Servir ao Reino. Né? E uma pessoa persistente, determinada, com ousadia, para levar o Evangelho das Boas Novas de salvação. Tem muita gente lá fora esperando essa pessoa que vai, né, colocar os seus dons e os seus talentos em prática. E sabe quem é a pessoa que eles estão aguardando? Essa pessoa sou eu e você. É cada um de nós. A responsabilidade é minha e sua. Né? Apesar de serem muito semelhantes, a palavra dons e talentos, eles possuem pequenas e importantes diferenças. Né? E eu busquei aqui no dicionário o significado da palavra dom, que significa uma dádiva, um presente. Né? Aquilo que o Senhor te deu é seu, ninguém te tira. Né? Você, em determinado tempo da sua vida, em determinada época, o Senhor resolve te presentear com alguns dons. Né? E isso nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, que vai do versículo 8 até o 11. Ali nós podemos ver a distribuição dos dons espirituais. Né? O Senhor nos dá. Né? E Deus escolhe o dom para dar, né, para que nós possamos realizar algo, né, para o reino do Senhor. Nós somos escolhidos por Deus para um propósito. Né? Ninguém veio na terra por acaso. Todos nós temos um propósito. Né? E o que é talento? Talento é a facilidade com que você aprende ou executa determinado tipo de atividade. Ou seja, a sua predisposição para realizar muito bem algo. Né? Nós podemos ver ainda uma criança. Né? Você olha uma criança, muitas das vezes você vê aquele grupinho de crianças e tem uma ali que ela quer dar a ordem, né? A brincadeira tem que ser do jeitinho dela, ela domina o ambiente. Né? Isso é um talento que nós já vemos ali desde criança. Né? Nós vemos aquela criança que muito pequenininha ainda não sabe nem pronunciar direito as palavras, mas quando ela começa a entoar uma canção, uma melodia que ela ouviu alguém cantar, você já vê aquela criança como ela é afinadinha. Né? É um talento. Né? Nós podemos ver também que tem pessoas que têm muita facilidade em aprender música, idiomas. Né? Nós vemos criança que ela vai ali no YouTube, né, e começa a aprender o inglês ali e pronuncia muito melhor do que nós que ficamos às vezes anos e anos dentro de uma escola buscando a pronúncia correta do inglês. E a criança vai ali com tanta facilidade. Né? É um talento. O relacionamento interpessoal, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em tratar com o outro. Né? Ela tem facilidade na comunicação. É um talento. E esse talento nós podemos usá-lo tanto, né, na nossa vida secular, no nosso trabalho, como podemos também e devemos usá-lo na casa do Senhor, colocando os talentos que o Senhor nos deu a serviço do reino. Né? E vocês sabem onde estão os maiores e melhores talentos? Onde você pode encontrá-los? Por incrível que pareça, né? Mas esses talentos, os melhores e maiores, eles estão no cemitério. Né? Augusto Cury, em um dos seus livros, ele diz que, infelizmente, nos cemitérios estão soterrados os maiores tesouros da humanidade. As mais belas músicas que artistas nunca tiveram coragem de compor, elas estão lá. As poesias e os romances mais inspiradores que jamais foram escritos também estão lá. As pesquisas mais interessantes, as empresas mais notáveis que nunca
céu, elas estão enterradas com os seus potenciais autores. Nos cemitérios estão enterradas as pessoas que almejavam ver dias mais felizes e relaxantes, mas que não tiveram a coragem, a ousadia de colocar os seus dons e os seus talentos em prática. Então, nós vemos o quanto o nosso Deus tem nos abençoado, tem dado dons e talentos para cada um de nós. E muitas das vezes nós temos nos acovardado, temos guardado, enterrado esses talentos. E nessa parábola que nós lemos, a parábola dos talentos, Jesus conta a história de um homem rico, prestes a iniciar uma longa viagem. E antes de viajar, ele chama 3 dos seus servos e pede para que eles sejam guardiões dos seus bens enquanto ele estivesse ausente. E após o mestre analisar as habilidades naturais de cada um, nós podemos ver isso aqui no versículo 15. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, quando o Senhor escolhe, ele dá de acordo com a sua capacidade. E em seguida, e a outro ele deu 1, e em seguida ele parte para a sua viagem. E nós podemos observar que a distribuição dos dons que cada um recebeu foi de acordo com a capacidade de que cada um possuía. E os servos, eles não perderam tempo. Assim que o Senhor saiu de viagem, eles foram granjear, foram investir aquilo que o seu Senhor tinha colocado em suas mãos. Mas nós vemos que um recebeu 5, granjeou mais 5, ficou com 10. O outro recebeu 2, granjeou mais 2 e ficou com 4. E o que recebeu 1, ele foi lá, cavou um buraco e enterrou. E nós podemos pensar assim, mas esse coitado, só recebeu 1, por que o outro recebeu mais que ele? Ele ficou triste. Talvez triste tenha enterrado porque só recebeu 1. Só que quando nós vamos buscar os textos, vamos entender essa história, a palavra diz que talento, a história diz que talento é uma unidade monetária, a mais alta de todas. E para quem acha que o que recebeu apenas um talento foi injustiçado, a história relata que um único talento, ele era equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador. Um denário, um talento, ele tinha 6.000 denários. Um denário era o valor que era pago pelo trabalho de um dia. Então, se esse servo que recebeu só um talento, nós estávamos achando que ele foi injustiçado porque recebeu pouquinho, não. Ele recebeu uma quantia muito grande. Era um valor, que pagaria em torno de 15 a 16 anos, de salário de um trabalhador. E ele vai lá e esconde, num buraco. E de acordo com a lei rabínica, o ato de enterrar o dinheiro, ele era considerado a forma mais segura contra o roubo. Então, se nós formos ver, ele não estava errado por ter enterrado o talento, Porque na cultura deles, aquele que pegasse o talento que o seu Senhor tinha colocado nas suas mãos, enrolasse, por exemplo, num pedaço de pano, escondesse dentro de um guarda-roupa, escondesse no armário, e alguma coisa viesse a acontecer, que aquele dinheiro sumisse, ele teria que prestar conta. Ele teria que dar o jeito dele. Mas se ele cavasse um buraco e enterrasse, e alguém visse, fosse ali e roubasse,
ele estava livre, ele não tinha que pagar por aquilo. Isso era a lei, né, naquela época, no meio dos judeus, né? Sendo que, então, ele não errou por enterrar o talento. Qual foi o erro desse servo? Foi a desobediência, a covardia, né? E quantas das vezes o Senhor tem colocado talentos em nossas mãos e nós olhamos para o lado e vemos o nosso irmão com 2, 3, né, cargos dentro da igreja e nos sentimos muitas das vezes menosprezados porque só temos um. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos dá conforme a nossa capacidade. E se você com esse um, você começa a granjear, você começa a multiplicar no reino, né? Você vai receber a sua recompensa. Aleluia. E ali o Senhor vai te dando mais e mais e mais. Né? Mas se nós fizermos como servo inútil, aquilo que o Senhor coloca na minha mão, na sua mão, nós vamos lá e enterramos porque achamos que não tem valor, nós vamos chegar diante de Deus no dia do grande tribunal, que a palavra diz, né, que vai ser o dia da prestação de contas. E quando nós olhamos para essa parábola, né, ele está falando justamente disso. Jesus está falando ali não somente dele mesmo como Senhor, né? Quando diz que o Senhor viajou e foi, entregou os talentos e foi para muito longe, mas um dia ele volta para poder ter a prestação de contas. E quando ele volta, ele vê que aquele que granjeou 5, né, multiplicou, né, e ele diz: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Né? Para o que granjeou 2 talentos, multiplicou, fez 4, ele também recebe a mesma palavra: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que enterrou, quando ele chega diante do seu Senhor para prestar conta, né, ele diz que ele sabia que o seu Senhor era um homem duro, né, e ele fica com medo e ele pega o talento e enterra, né? Então o seu Senhor diz, né, que aqui no versículo 30, o Senhor diz: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? E aparentemente parece assim que o Senhor foi rude com aquele servo, mas não. O servo, além de ter sido covarde, ele ainda não assume a sua culpa. Ele quer jogar a culpa no seu Senhor. Eu sabia que o Senhor era rude, né? E eu fiquei com medo. E quantas das vezes o Senhor também coloca algo na nossa mão, nós não desenvolvemos, enterramos e depois queremos colocar a culpa no nosso Deus. Senhor, eu não tinha condições, eu não tinha capacidade. Mas se o Senhor colocou na tua mão, é porque Ele sabe que você é capaz. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Né? Independente da sua situação. Muitas das vezes nós olhamos para alguém e falamos: mas ele é muito melhor que eu, pode fazer melhor que eu. Mas o Senhor nunca vai te usar fora daquilo que Ele sabe que você não tem condições de fazer. Ele vai usar a sua habilidade, a sua capacidade. Se a sua habilidade é cantar, cante, dê o seu melhor para o Senhor. Aleluia, desenvolva Deus, isso, Santo Deus. né? Se o seu melhor é falando do amor do Senhor a um colega de escola, a um colega de faculdade, muitas das vezes nós ficamos, né, reprimidos em chegar diante de um altar e explanar a palavra. Mas quantas das vezes o Senhor tem nos dado a oportunidade, tem colocado um colega ao nosso lado, precisando de uma palavra, precisando ouvir tão somente que Jesus o ama, né? E nós temos nos acovardado, né? Então, que nós possamos usar os dons e
os talentos que o Senhor tem nos dado, Glória a onde Deus, Ele aleluia. tem nos colocado. Um dia, quando eu resolvi fazer uma formação, eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu quero me formar em algo que eu goste de fazer, né? Que eu tenha habilidade, é claro, mas que eu também possa usar no teu reino, né? Mas eu olhava assim, eu falava: eu vou fazer o quê? Naquela época eu trabalhava com um laboratório farmacêutico e o meu sonho era ser, né, farmacêutica. Mas aí não era o que o Senhor queria para mim. E eu acabei indo fazer administração de empresas. E eu falei: mas eu vou usar administração de empresa, tá, no meu serviço secular. Mas o que eu vou fazer com a administração na obra do Senhor? E um dia aí o meu genro começa a estudar e, né, se forma em pastor. Aí eu comecei a pensar assim: eu vou usar administração trabalhando com ele, eu vou ser administradora da igreja. Eu pensava assim, né? Quando eu fui estudar, pessoas chegaram para mim e falaram assim: Jussara, faz pedagogia, tem tudo a ver com você. E eu falei: Deus me livre, eu não quero esse negócio de ensino para o meu lado, porque eu não tenho paciência para isso. Eu não quero esse negócio para o meu lado. Eu gosto muito de trabalhar com papel, com contas, com números, é o que eu gosto de fazer. Mas eu não sabia o que o Senhor tinha reservado para mim. Eu fiz administração, mas o Senhor me colocou dentro de uma escola. E lá eu fui trabalhar, para vocês terem ideia, na quinta-feira nós tivemos o nosso almoço de Páscoa, onde estavam presentes ali em torno de 100 pessoas, né, entre alunos, funcionários e professores. E ali eu fui convidada para levar uma palavra e explicar para aquelas pessoas qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Aleluia. Né? Porque muitos ali achavam que Páscoa foi o que o irmão falou, é o coelho, é o chocolate, né? Mas precisavam ouvir, né? E ali eu fui estudando o texto, fui estudando, e o Senhor, né, foi me usar ali, na minha habilidade, né, naquilo que eu trabalho, né? E vidas ali foram edificadas. Aleluia. Né? Aquela trave que estava nos olhos daquelas pessoas, em nome de Jesus, foi tirado, né? E ali professores, tem um professor de história que ele chegou para mim e falou: Jussara, eu nunca tinha ouvido a história dessa forma como você falou, né? Eu conhecia a história da Páscoa, mas eu não sabia o porquê do coelho, o porquê dos ovos, o que tinha a ver com a nossa cultura, o porquê que chegou nesse ponto, né? Então hoje, aí a minha prima falou assim para mim, que é a dona da escola: Jussara, eu fiquei tão feliz em te ver ali, porque quantas vezes você tem falado para mim que você precisa deixar o trabalho um pouco de lado, porque eu já estou aposentada há 3 anos, né? E eu falo: eu preciso deixar o trabalho um pouco de lado para eu poder fazer a obra do Senhor. Aí ela: mas você não entende que a escola é um campo missionário. Tem pessoas, tem jovens ali dentro precisando ouvir a palavra do Senhor, né? E como eu tenho visto isso no meio da juventude. Eu não sei se vocês chegaram a ver durante essa semana uma reportagem numa escola em Pernambuco, que num único dia 26 alunos tiveram crises de ansiedade, que chegaram a ficar caídos no pátio dentro das salas de aula. Foi uma correria, tiveram que chamar, né, carros de bombeiros, ambulância para socorrer aquelas crianças, e eles não sabiam o porquê, né? A Secretaria de Educação está investigando para saber o que aconteceu, né? Mas eu tenho certeza que se tivesse um servo do Senhor ali, disposto a levar a palavra, disposto a deixar, né, ser usado pelo Senhor, né, ele poderia chegar ali, fazer uma oração, acalmar aquelas crianças, né? Porque tem coisas que a medicina faz, sabemos que tem a medicina aí para isso e tem que ser usada assim, porque o Senhor tem dado sabedoria aos médicos, mas também sabemos que o nosso Deus
é o médico dos médicos. Aleluia, glória a E Deus. quantas das vezes tem chegado crianças com crise de ansiedade na minha sala? Eu trabalho com coordenação pedagógica. Quantas crianças têm chegado ali e eu começo a conversar e mostrar para eles, né, falar para eles sobre a palavra do Senhor, e eles vão se acalmando, acalmando. Às vezes até com louvor eu começo a cantar ali, né, e eles começam a cantar junto comigo, vão acalmando, acalmando, e daqui a pouco aquela crise passa, né? Então, que você venha deixar o Senhor te usar da maneira que Ele quer. Aleluia. Se é na sua escola, falando do amor do Senhor para um coleguinha da escola, fale. Se é no seu trabalho, fale. Né? Se é dentro da sua família, fale. Né? Para o que você tem usado o fôlego e a voz, a boca que o Senhor tem te dado? É para abençoar ou é para amaldiçoar? É para juntar ou é para espalhar? Né? Que nós possamos nos deixar ser usados pelo Senhor para fazer a obra dele, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida, né? Que almas venham ser arrancadas do inferno, das garras de Satanás, através do nosso viver, através daquilo que você tem vivido, porque não é só com palavras, né? O Senhor nos usa, o nosso maior testemunho é a nossa vida. Né? Tem um ditado, né, muito conhecido que diz que o exemplo arrasta. Então não adianta eu ficar falando, pregando, mostrando e as minhas atitudes são totalmente contrárias. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento a cada dia. E isso não é somente com os jovens que acontece, é com cada um de nós, com todos nós. Nós, como igreja, somos comparados com um corpo, né, em que todas as partes são vitais para que haja o funcionamento. Cada membro atua de acordo com os seus dons espirituais e os seus talentos. Então, de que adiantaria aqui na igreja todo mundo só sabe cantar, né? Quem iria pregar? Né? Ou todo mundo só sabe pregar. Quem é que iria alcançar vidas através do seu louvor? Né? Quantas almas são alcançadas e são saradas através de um verdadeiro louvor? Aleluia, Jesus, é verdade. Mas que nós possamos entender que tudo vem do Senhor e é para Ele. Não é para o nosso engrandecimento, né? É para a glória e honra do nome do Senhor. Ele é o Senhor da obra, né? É Ele quem dá e é Ele quem tira. Você não está nessa terra por acaso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para cumprir um propósito, para fazer a diferença. Onde quer que você esteja, faça a diferença. Abra a tua boca e deixe o Senhor te usar. Né? Mas para que nós possamos ser usados pelo Senhor, não adianta também eu saber qual é o meu talento, né, se eu não sei usá-lo. Não adianta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar, né, saber com aqueles que são mais maduros que eu, né, o que eu devo fazer para ser usado pelo Senhor. Né? Buscar pessoas que realmente vão somar na tua vida espiritual. Né? Nós temos que procurar estar perto de pessoas que nos levem para perto de Deus, não que nos afaste dele. Se alguém planta do teu lado para te afastar do teu ministério, para tirar, né, o teu foco, para tirar aquilo que o Senhor tem te dado, corre, vai para bem longe, porque não foi o Senhor quem enviou. Né? Eu costumo dizer para os meus filhos que Deus jamais vai colocar do nosso lado alguém que vai nos levar para longe dele. Aleluia. O Senhor coloca sim do nosso lado
alguém que vai somar e que vai ser ali juntamente conosco, fortalecidos, para que nós possamos avançar e atingir o nosso alvo, que é Cristo. Porque um dia o dono da obra, né, o Senhor vai voltar. E o que nós temos para apresentar? O que nós temos feito com o talento que o Senhor tem nos dado? Nós temos granjeado? Temos multiplicado? Ou nós temos enterrado? O dia do acerto de contas vai chegar. A palavra do Senhor diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Não são alguns, são todos nós. Naquele grande dia vamos estar diante do Senhor para apresentar para o Senhor aquilo que Ele nos deu e como que nós administramos. Né? Então, os talentos, quando eles não são utilizados e não são desenvolvidos, é como a parábola dos talentos em que o mau servo, ele fez um mau uso, né? E não houve desenvolvimento dos talentos recebidos. É necessário disposição para desenvolver os talentos, dedicação, tempo e esforço, né? E como que nós temos dedicado o nosso tempo? Muitas das vezes nós falamos, eu não tenho tempo para abrir a palavra do Senhor e estudar um pouquinho. A minha vida é tão corrida, é tanto trabalho, é tanta preocupação, é tanta coisa, mas eu tenho tempo para perder horas no celular, né? Vendo coisas que não vão somar, não vão acrescentar em nada na minha vida, né? Eu fiz um teste, eu sou obrigada a trabalhar com celular e com grupos de WhatsApp porque faz parte do meu trabalho, né? Mas teve um período que eu desinstalei o WhatsApp do meu celular, desinstalei Facebook do meu celular, eu cheguei às redes sociais do meu celular. Nossa, como me sobrou tempo! Como me sobrou tempo para ler a palavra, para estar mais perto de Deus, para dar conta melhor do meu trabalho, do meu serviço, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Como que nós vamos administrar o nosso tempo, né? Que nós possamos usar aquelas ferramentas que Ele tem nos dado, né? Usar para o reino, para granjear, para multiplicar, né? E não vamos enterrar o que o Senhor nos deu. Que no dia do grande tribunal, que nós possamos estar, né, com os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas virtudes e talentos, né, que nós possamos estar pronto para entregar para o nosso Senhor e receber a nossa recompensa, porque o valor do talento não está na quantidade daquilo que Ele te dá, né? Está na qualidade do teu trabalho, de como você administra, né? Não adianta eu ter um monte de coisas para fazer dentro da obra do Senhor e fazer tudo de qualquer jeito, né? Então que nós venhamos ter essa consciência, não é só na nossa vida lá fora, é na nossa vida com Deus também. E quantos dons e talentos o Senhor tem te dado, né, para você ganhar o seu pão de cada dia lá fora, como eu dei aqui o meu exemplo, né, mas ao mesmo tempo também granjear na obra do Senhor, né, fazer a diferença onde nós estamos, porque nós estamos no mundo, né, como uma carta lida por todos. Né? Já tiveram amigos que chegaram para mim e falaram, Jussara, ora, porque eu sei que Deus vai te responder. Eu falei, não, você também pode orar e o Senhor vai te responder do mesmo jeito. Né? Aí teve uma amiga minha que disse assim, a sua ligação com Ele é direta, bate e volta, você ora e Ele responde.
Eu falei, não é assim não. Você não tem noção do preço que a gente paga. Né? Então, que nós possamos estar dispostos a buscar, né? Porque quanto mais perto nós estivermos do nosso Senhor, né? Nós só temos a ganhar. E nós costumamos dizer que árvore sem fruto, ela jamais vai ser apedrejada. E muitas das vezes, quando nós estamos na direção, na liderança, né, de algum cargo, você começa a ser perseguida. Até mesmo às vezes dentro da casa do Senhor. E às vezes a gente quer se acovardar. E vou falar, enquanto eu estava sem fazer nada, ninguém me enxergava. A partir do momento que eu começo a fazer alguma coisa, aí vem tudo em cima de mim. Todo mundo quer me atacar. Não é assim que muitas das vezes a gente pensa? Mas uma árvore que não dá fruto, ninguém vai chegar debaixo daquela árvore e ficar atacando pedra. Vão jogar pedra somente na árvore que está cheia de frutos. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo apedrejado, glorifica ao Senhor. Né? É porque você está dando frutos. Né? E que Deus nos conceda servi-lo fielmente, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor. Foi falado aqui, eu não lembro quem foi a jovem, mas foi falado, né, que nós temos que estar como uma noiva, né, preparada, esperando o retorno do nosso noivo. A igreja do Senhor é a sua noiva, esperando o dia que Ele vai voltar para buscar a cada um de nós, e que nós possamos estar preparados, né, com a nossa vida no altar. É difícil, erramos todos os dias. Todos os dias temos que estar pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? Porque somos falhos, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Pai e Ele conhece as nossas fragilidades, né? Muitas das vezes nós erramos e falamos, Senhor, hoje eu não tenho força, eu não tenho condição nem de dobrar o meu joelho para poder falar contigo, porque eu errei tanto, eu falei tanta besteira hoje, né? Mas o nosso Senhor, Ele está ali para nos perdoar, né? Está ali pronto para ouvir a nossa oração, desde que ela seja sincera, porque Ele conhece a nossa fragilidade, Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que nós pecamos, né? Então, que nós venhamos a nos colocar como instrumentos vivos, né, para ser afinados pelo nosso Senhor, para que naquele grande dia nós possamos estar prontos para ir ao encontro do nosso noivo. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Glória a Jesus. Que palavra, igreja. Saí daqui hoje como? O que eu estou fazendo com os meus talentos? O interessante, sei que agora está bem já puxado, mas rapidinho. O interessante é que a gente coloca nossos talentos de lado. A prioridade a outras coisas, igual a irmã falou, o celular. Deus colocou no meu coração para falar sobre isso, a irmã trouxe. Porque a gente perde tanto tempo preso no celular, vendo série, né? No Facebook, no Instagram, podendo aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para buscar conhecimento, para buscar a face de Deus. Aí a gente faz tantas coisas no dia a dia, trabalha, estuda, quando chega em casa perde um tempão. Aí assiste um filme, aí quando chega por volta de uma certa hora, né? Aí você pensa, poxa, eu vou ler a Bíblia.
e vou orar. Aí você abre a Bíblia. Só que você já está tão cansado que os olhos começam a se fechar e não consegue ler. Quando você vai orar, você dorme no meio da oração. E mediante a isso, a gente oferece a Deus um sacrifício, um cordeiro, um sacrifício cego, manco, cheio de mazela, porque é o que você está se alimentando daquilo que não vai te trazer a presença de Deus para a sua vida. E Deus tratou comigo essa semana sobre isso, porque o príncipe do mundo, ele toma todo o seu tempo. Todo o seu tempo. Você trabalha, você luta, você estuda, faz tanta coisa. Mas quando é para Deus oferecer um sacrifício perfeito, uma leitura onde Deus fala nos nossos corações, uma oração onde Deus olha para você e fala: meu servo, não temos. Não temos. Por quê? Nós estamos oferecendo um sacrifício perfeito, imaculado. Estamos dando prioridade para Deus. Aí eu falei: Senhor, durante o dia eu faço tantas coisas, muitas das vezes não paro para poder me ajoelhar, não paro para poder ler a Bíblia, faço tantas coisas. E deixa somente para o culto, ler a Bíblia só no culto, ler a Bíblia só no final da noite. Então vamos rever o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos chamar a juventude para trazer um louvor. Logo em seguida, estamos terminando esse culto. Eu sei que cada um trouxe o melhor. Vou chamar a irmã Eliette para trazer uma palavra. E vamos meditar. Vamos meditar. Amanhã é Páscoa. Vamos colocar o real significado que é a Páscoa. Amém, Deus? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos, juventude adeja. Amém? E hoje vamos fazer diferente. Eu queria convidar toda a juventude que está aqui presente para estar louvando com a gente. E pedir também as irmãs, Diaconisa Paula, cadê? Irmã Regina, irmã Francisca, Valdiné, para estar intercedendo pela vida dos jovens. Amém? Vem, jovens. Glória. Todos. Pode ficar aqui, vamos todos louvar. Vem, jovens. Ana Kézia, Caio, jovens, todos jovens. Enquanto os jovens estão louvando, eu peço que as irmãs, por favor, se puder ficar de pé, interceder pela vida deles, amém? Você não pode virar. Aleluia. Aqui pro filho. Fica com Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
que conduz o culto. E você olha, essa juventude, a qual o diabo está doido para tragar eles. O pecado bate ali na porta, mas o sangue de Jesus tem poder. E aqui está uma igreja orando, intercedendo. Irmãos, eu agradeço a cada um de vocês que hoje se dispuseram de estar aqui junto conosco para cultuar ao Senhor, os pais, as mães, porque culto de jovens, eu, Eliette, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com os jovens, é árduo, porque o inimigo oferece tantas coisas a eles. Nós, né, já estamos falar meio cascudo, é isso? Depois dos 40, não é isso? A gente tem cicatriz, a gente, né, cicatriz. Já passamos por várias situações onde nos faz rever. Vou fazer isso não. Já me dei mal de novo. Fui criado no Evangelho, fui para o mundo, quebrei a cara. Vim de lá todo machucado. E hoje eu penso 2, 3, 100 mil vezes antes de sair da presença de Deus. Porque eu sei, muitos aqui sabem o quanto dói estar lá no mundo. Porque quando a gente conhece a verdade, eu falo isso para o meu filho Caio, falo isso para o meu filho João. Porque quando você conhece a verdade, você não presta nem para pecar mais. Glória a Deus. Não presta. Se você for um filho desobediente, você vai. Mas você conhece a palavra. Porque filho de crente é crente. Tem uma mãe, tem um pai orando. E a gente vê muitos jovens aí no mundo das drogas, dos crimes. E o Senhor me trouxe esses dias para poder orar para esses jovens que estão lá, ó, lá na boca de fumo. A minha irmã me trouxe uma palavra esses dias que ela foi resgatar. Lá na boca de fumo. Foi, irmã Rosana, né? Então, a importância de nós orarmos pelos nossos filhos. A importância de a gente participar com os nossos filhos no culto de jovens. Eles ficam, não vou não, estou cansado, vou para o shopping, vou para o cinema. Mas a importância dos pais estar presente com eles, ajudando, impulsionando, através do Espírito Santo de Deus, faz a diferença. Então a gente, como líder dos jovens, a gente pede ajuda aos pais, às mães, que nos ajudam. Porque a gente, né, estamos aqui para ajudar eles. Mas é dentro de casa que eles precisam de real ajuda. A nossa experiência passa para eles não quebrar a cara também. Eu passo minhas experiências com meu filho Caio. Não é isso, Caio? Eu não passo minhas experiências para ti? O que o diabo fez comigo? Aonde ele me levou? Não estou mentindo. Sabe para quê? Para ele não ir. Para ele pensar 2 vezes antes de ir. Para ele pensar através da palavra, que ele já tem um temor, mas tem os pais, está sempre orientando. Então vamos orientar, vamos buscar pelos nossos jovens, nossos filhos, vamos fazer uma diferença na vida deles. Você que é pai, você que é mãe, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, a mensagem que eu estou querendo passar. Porque muitas das vezes a gente trabalha, deixa os filhos e nem observa o que eles estão fazendo. Aí quando vê, é complicado. Depois que leite derramar, sim, vamos terminar a igreja. Eu acho que Deus já falou bastante. Deus já bradou no coração de cada um que está aqui.
Eu agradeço a presença de vocês. Eu creio que o Senhor Jesus está muito alegre. Só uma pergunta. Perguntei uma menina hoje aqui, quem ainda não aceitou Jesus. Tem alguém que ainda não entregou sua vida para Deus? Minha esposa lembrou aqui. Quem é que vai para o céu? Levanta as mãos. Eita Jesus. Então acho que aqui todos. Ô, glória! Todos. Não é nenhum nem outro, não é todos. Irão morar com Deus no céu. Com Jesus. Glória a Deus. Ó, tem cantina, delicioso. Eu acho que é empadão, não é isso? Cachorro quente, R$4 com refresco. Foi feito com muito carinho, com muito amor. Vem aí o congresso, né? Quando é que é o congresso? Junho. 3, 4, 5 de junho, todo está convidado. Você ainda tem uns meses para frente, mas a gente já está trabalhando para lá na frente a gente poder trabalhar também. Tá bom? Vamos chamar o presbítero Leandro. Leandro, faz favor, vamos orar para o término. E quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus. Salve, bom papai, Senhor. Vamos ficar de pé. Dá o técnico, tudo essa noite. Eu fiquei só ali atrás, só se alimentando. Onde está o seu talento? Glória. Você tem usado o seu talento? Talento que Deus te deu. Lembra que ele foi para distante, mas ele vai voltar. E nós vamos ter que prestar conta dos nossos talentos diante de Deus. Quantos estão felizes por essa mensagem? Levanta a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos orar para dar o término desse culto. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado pela tua presença entre nós, ó Pai querido. Porque entendemos que os nossos talentos, os nossos dons, todos eles vêm de ti, Pai. E todos são teus, ó Deus querido e santo. Entendemos, Pai, que o seu projeto para nossas vidas é que nós despertamos o dom que há em nós cada dia para fazer a tua vontade se cumprir, Pai, se estabelecer sobre cada um de nós. Nesse momento, Pai, nós entregamos essa juventude nas tuas poderosas mãos e para que o Senhor fazer a tua vontade sobre cada uma delas, Pai. Ministra, Pai, continue ministrando durante a noite sobre os nossos dons e talentos, porque nós em breve estaremos contigo nos ares, Pai, aonde nos alegraremos, Pai, verdadeiramente diante de ti, Pai. Toma nossas vidas nessa noite, nós entregamos cada um nas tuas poderosas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Presbítero William com a bênção apostólica. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amanhã, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, tá bom? Segue normal, esperando por vocês. E a todos os amigos que hoje cooperaram conosco, tendo programação na congregação, na igreja de vocês, podem contar com a nossa presença. Amém, irmãos? Amém? Então, ergam suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor nos ares. Possa dizer amém. A alegria do Senhor. É a nossa. E você